E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Curium. Agora, fecha os olhos por um segundo e imagina essa cena. Você está num avião, olhando pela janela, e a pista de pouso parece ridiculamente curta, como se fosse um erro de cálculo que pode terminar em tragédia. Ou pior, imagine decolar e dar de cara com montanhas gigantescas, tão perto que parece que você pode esticar a mão e tocar nelas. Parece roteiro de filme de ação, né? Mas a verdade é que esses são apenas alguns dos desafios bem reais enfrentados todos os dias nos 10 aeroportos mais perigosos do mundo, lugares onde a engenharia e a coragem humana são testadas ao extremo. Neste vídeo, eu vou ser o seu guia numa viagem por essas pistas incrivelmente desafiadoras. São aeroportos construídos em locais que desafiam a lógica, no meio de vales apertados, no topo de montanhas geladas ou literalmente à beira de um penhasco. Cada pouso e cada decolagem aqui é uma prova de habilidade, precisão e, principalmente, nervos de aço. E isso não é exagero da minha parte, viu? Muitos desses aeroportos são tão complexos que são temidos até pelos pilotos mais experientes do planeta, exigindo certificações e treinamentos especiais só para poder operar neles. Então, pode apertar bem o cinto de segurança, porque essa viagem vai te mostrar o que há de mais insano e impressionante na aviação mundial. E se você é daqueles que acha que já viu de tudo, espere só até conhecer o aeroporto que termina no mar. A gente vai começar a nossa contagem regressiva do número 10 e vamos subindo no nível de periculosidade até chegar no mais assustador de todos. No final do vídeo, eu quero saber de você. Em qual desses aeroportos você nunca, jamais, teria a coragem de pousar? Vamos nessa! Começando nossa lista em grande estilo, vamos para os Alpes franceses, no aeroporto de Courchevel. Se você já viu um filme do James Bond, talvez reconheça este lugar. Ele é famoso por ter uma das pistas mais curtas do mundo, com apenas 537 metros de comprimento. Para você ter uma ideia, a pista do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, que já é considerada curta, tem mais de 1.900 metros. Mas o desafio aqui não é só o tamanho. A pista de Courchevel tem uma inclinação absurda de 18,6%. O que ajuda os aviões a frear na subida e a ganhar velocidade na descida. É praticamente uma rampa de esqui para aviões. O que torna tudo ainda mais tenso é que, no final dessa pista curta e inclinada, não há uma área de escape. Há simplesmente um penhasco gigantesco. Se o piloto errar o cálculo do pouso, não existe a opção de arremeter, ou seja, abortar o pouso e subir de novo. Uma vez que o avião inicia a aproximação final, ele tem que pousar, não importa o que aconteça. É um compromisso total. Para complicar ainda mais, o aeroporto está localizado a mais de 2.000 metros de altitude e não possui sistemas de pouso por instrumentos, como o ILS. Isso significa que os pilotos dependem totalmente da visão para navegar entre as montanhas. Por causa de todos esses fatores, apenas pilotos com uma certificação especial, que exige um treinamento rigoroso e muitas horas de voo na região, são autorizados a operar em Courchevel. Eles precisam conhecer cada detalhe do terreno e das condições meteorológicas, que podem mudar em questão de minutos nos Alpes. É um aeroporto que serve principalmente a uma estação de esqui de luxo. Então, se você quiser chegar lá com estilo e uma boa dose de adrenalina, Courchevel é o seu lugar. Mas saiba que você estará nas mãos de alguns dos pilotos mais habilidosos do planeta. Agora, saímos da neve da Europa e vamos para o calor da América Central, mais especificamente para Tegucigalpa, a capital de Honduras. Aqui fica o Aeroporto Internacional de Toncontín, um lugar que, por décadas, foi sinônimo de pousos de tirar o fôlego. O aeroporto está localizado num vale, completamente cercado por montanhas e bairros populosos. A altitude de cerca de 1.000 metros já torna o ar mais rarefeito, o que afeta o desempenho dos aviões.
exigindo mais velocidade para gerar sustentação e mais pista para frear. O grande desafio de Toncontín é a aproximação. Os pilotos não podem simplesmente alinhar com a pista e descer. Eles precisam fazer uma manobra extremamente precisa, uma curva fechada, de quase 45 graus, momentos antes de tocar o solo. Durante essa curva, o avião passa perigosamente perto do terreno montanhoso. Qualquer erro de cálculo, qualquer rajada de vento inesperada, pode ser catastrófico. A turbulência gerada pelas montanhas ao redor é uma constante, sacudindo o avião e exigindo correções constantes do piloto até o último segundo. Infelizmente, a história de Toncontín é marcada por vários acidentes graves, que levaram a melhorias na segurança e, eventualmente, a construção de um novo aeroporto internacional para voos maiores. Mesmo com uma extensão de pista feita anos atrás, ela ainda era considerada curta para jatos comerciais de grande porte. Pousar em Toncontín era um teste de nervos não só para os pilotos, mas também para os passageiros, que podiam ver as casas e as montanhas passando assustadoramente perto da janela. Era uma experiência que ninguém esquecia facilmente. Nosso próximo destino nos leva ao topo do mundo, ao Reino do Butão, um país espremido entre a China e a Índia. O único aeroporto internacional do país é o aeroporto de Paro, e ele é tão exclusivo que, por muito tempo, menos de uma dúzia de pilotos no mundo inteiro eram certificados para pousar lá. Hoje esse número é um pouco maior, mas ainda assim, extremamente restrito. O motivo? O aeroporto fica em um vale profundo, a 2.200 metros de altitude, e é cercado por picos do Himalaia que chegam a mais de 5.500 metros de altura. Pousar em Paro é uma verdadeira obra de arte da pilotagem. Como as montanhas são mais altas que a altitude de cruzeiro de muitas aeronaves em aproximação, os pilotos precisam voar de forma totalmente manual, sem a ajuda de sistemas de pouso por instrumentos, porque eles simplesmente não funcionam ali. A aproximação exige uma série de manobras em zigue-zague, passando por vales estreitos e desviando de montanhas. Em um dos pontos críticos, o avião passa tão perto das encostas que os passageiros sentem que podem tocar nas árvores e nas casas dos vilarejos. Apenas voos diurnos e em condições de visibilidade perfeita são permitidos, porque o menor erro de navegação pode levar a um impacto direto com as montanhas. Os pilotos precisam ter um conhecimento íntimo da topografia local, sabendo exatamente quando e onde virar, baseando-se apenas em pontos de referência visuais no solo. É uma dança delicada entre a máquina e a natureza, onde o piloto é o coreógrafo. Pousar em Paro não é apenas um procedimento técnico, é uma experiência quase espiritual, que conecta o viajante à majestade e ao perigo do Himalaia. Agora vamos para um cenário completamente diferente. O paraíso caribenho de Saint-Martin. Aqui fica o Aeroporto Internacional Princesa Juliana, ou SXM, que se tornou um dos lugares mais icônicos do mundo da aviação. Não apenas pelo desafio que representa, mas pelo espetáculo que proporciona. A grande questão aqui é a localização da pista 10. Ela começa literalmente a poucos metros da areia da praia de Marro Beach e termina quase dentro do mar. Não há uma grande área de segurança. Não há uma longa aproximação sobre terra. É praia, cerca, asfalto. Para os pilotos, isso significa que a aproximação precisa ser extremamente baixa e precisa. Eles precisam passar por cima da praia a uma altitude de apenas 10 a 20 metros para conseguir tocar o solo no ponto certo da pista, que não é excessivamente longa. Para os turistas na praia, a experiência é surreal. Você está lá, tomando seu sol, e de repente, um Airbus A340 ou um Boeing 747 passa rugindo a poucos metros da sua cabeça. É uma atração turística por si só, e a praia fica lotada de gente querendo tirar a foto perfeita ou sentir a adrenalina do momento. Mas essa proximidade também gera perigos. O Jet Blast
O potente jato de ar dos motores dos aviões na decolagem já causou vários incidentes, arremessando pessoas e objetos e, infelizmente, até uma morte em 2017. As autoridades locais colocaram placas de aviso, mas a tentação de ficar perto da cerca para sentir a força dos motores é grande para muitos. O aeroporto Princesa Juliana é a prova de que o perigo pode, às vezes, se disfarçar de paraíso e se tornar um espetáculo de fama mundial. Prepare-se, porque agora a coisa começa a ficar realmente séria. Estamos voltando para o Nepal, para o aeroporto Tenzing Hillary, mais conhecido como Aeroporto de Lukla. Este é o ponto de partida para a maioria dos alpinistas que sonham em escalar o Monte Everest. E a jornada perigosa já começa aqui. O aeroporto está a uma altitude de 2.845 metros, mas o que realmente assusta é a sua pista. Ela tem apenas 527 metros de comprimento, menos que a de Courchevel, e uma inclinação de 12%. Essa pista minúscula e inclinada está espremida entre uma montanha e um precipício. Em uma das extremidades, há uma parede de pedra. Na outra, um abismo de 700 metros. Isso cria uma situação de altíssimo risco. Ao pousar, os aviões voam em direção à montanha e usam a inclinação da pista para ajudar a frear. Ao decolar, eles aceleram em direção ao precipício, mergulhando no vale para ganhar velocidade e sustentação. Não existe margem para erro. Simplesmente não há espaço físico para isso. O fator mais aterrorizante de Lukla é que, assim como em Courchevel, a possibilidade de arremeter é praticamente nula. Uma vez que o piloto inicia a aproximação final no Vale Estreito, ele está comprometido com o pouso. Se algo der errado, as consequências são imediatas e, muitas vezes, fatais. O clima imprevisível do Himalaia, com nevoeiro denso e ventos fortes que podem surgir do nada, adiciona outra camada de perigo. Lukla é um aeroporto que opera no limite absoluto da aviação, um lugar onde cada pouso bem-sucedido é uma vitória da habilidade sobre a adversidade. Chegamos à metade da nossa lista na bela Ilha da Madeira, em Portugal. O Aeroporto Internacional Cristiano Ronaldo, como é chamado hoje, é um exemplo impressionante de engenharia, mas também um pesadelo para os pilotos, por causa de um inimigo invisível e implacável, o vento. A ilha é essencialmente o topo de um vulcão no meio do Oceano Atlântico, e sua geografia montanhosa cria condições de vento extremamente turbulentas e imprevisíveis, especialmente os perigosos ventos cruzados. Originalmente, a pista era muito curta e perigosa. Após um grave acidente em 1977, ela foi estendida. E como fizeram isso? Construindo uma parte da pista sobre o mar, apoiada em 180 pilares de concreto gigantescos. Uma obra de engenharia fantástica, mas que não resolveu o problema do vento. Os pilotos que se aproximam da Madeira precisam estar preparados para uma turbulência severa e wind shear, que são mudanças bruscas na direção e velocidade do vento que podem desestabilizar o avião perigosamente perto do solo. A aproximação exige uma manobra específica, onde os pilotos voam em direção às montanhas e fazem uma curva fechada para a direita já na fase final, alinhando com a pista momentos antes de tocar o chão. É comum ver vídeos de aviões balançando violentamente, com as asas quase tocando a pista, enquanto os pilotos lutam para manter o controle. Pousos arremetidos são extremamente frequentes na Madeira. É um aeroporto onde a natureza lembra constantemente a todos que, não importa quão avançada seja nossa tecnologia, ela ainda está no comando. Deixamos o Atlântico e voamos bem para o norte, para a imensidão gelada da Groenlândia. O aeroporto de Narsarsuaq é um dos mais isolados e desafiadores do mundo. Situado no final de um fiorde longo e estreito, ele está cercado por montanhas, geleiras e, frequentemente,
icebergs flutuando nas águas próximas. A sua localização remota significa que o clima é o principal fator de risco, e ele é extremamente severo e volátil. Os pilotos que voam para Narsarsuaq enfrentam uma combinação de perigos. A visibilidade pode cair para quase zero em questão de minutos, devido a nevoeiro ou tempestades de neve. Mas o maior desafio são os ventos. A região é famosa pelos ventos catabáticos, que são ventos densos e frios que descem pelas encostas das geleiras em alta velocidade, criando uma turbulência violenta e imprevisível no fiord. Esses ventos podem, literalmente, empurrar o avião para fora do seu curso de aproximação, exigindo uma perícia incrível do piloto para corrigir a rota. Além disso, há o risco constante de erupções vulcânicas na vizinha Islândia. As nuvens de cinzas vulcânicas podem viajar até a Groenlândia e são extremamente perigosas para os motores dos aviões, podendo causar uma falha total. Voar para Narsarsuaq é uma jornada para um dos lugares mais bonitos e inóspitos da Terra, onde os pilotos precisam estar preparados para tudo, desde turbulência severa até a presença de icebergs na rota de aproximação. É a aviação em seu estado mais selvagem. Entrando no nosso top 3, voltamos ao Caribe para a pequena ilha holandesa de Saba. Aqui encontramos o aeroporto Juan Shué Irauskin, que detém um recorde mundial impressionante e, olha, assustador, o de ter a menor pista de pouso comercial do mundo. A pista tem apenas 400 metros de comprimento. Isso é mais curto que o convés de muitos porta-aviões, acredita? É tão curta que jatos comerciais simplesmente não podem operar aqui. Apenas aeronaves pequenas, como o Twin Otter, são certificadas para este pouso. E a localização da pista é o que a torna tão perigosa. Ela foi construída em uma pequena área plana da ilha, que é basicamente um vulcão rochoso. De um lado, há montanhas altas. Dos outros 3 lados, penhascos que mergulham diretamente no Mar do Caribe. Não há nenhuma margem de erro. Se o piloto pousar um pouco além do ponto ideal, o avião vai parar no oceano. Se ele decolar e não ganhar altitude rápido o suficiente, o resultado é o mesmo. É um teste de precisão máxima. Por causa do seu tamanho e dos riscos envolvidos, o aeroporto é oficialmente fechado para o tráfego aéreo, mas opera sob uma isenção especial para a companhia aérea Winair, que realiza voos diários para ilhas vizinhas. Os pilotos que voam para Saba são verdadeiros especialistas, com um treinamento específico para dominar essa aproximação curta e cercada de perigos. Para os passageiros, é uma experiência de roer as unhas, mas que oferece uma recompensa: a vista espetacular de uma das ilhas mais únicas e intocadas do Caribe. Nosso vice-campeão é uma lenda da aviação, um aeroporto que não existe mais, mas que vive na memória de todos os pilotos e passageiros que o experimentaram: o Aeroporto Internacional de Kai Tak, em Hong Kong. Fechado em 1998, ele era famoso por uma das aproximações mais espetaculares e perigosas do mundo, conhecida como Checkerboard Approach, ou aproximação do tabuleiro de xadrez. O aeroporto estava localizado no meio da densa e caótica área urbana de Kowloon. Para pousar na pista 13, os pilotos não podiam voar diretamente em direção a ela, pois havia uma cadeia de montanhas no caminho. Em vez disso, eles seguiam um guia de pouso por instrumentos que os levava diretamente em direção a uma colina, onde havia um gigantesco tabuleiro de xadrez pintado em vermelho e branco. Ao avistar esse marco visual, o piloto tinha que desligar o piloto automático e executar uma curva manual de 47 graus, a baixa altitude, para alinhar com a pista, que terminava abruptamente na Baía de Kowloon. Tudo isso acontecia enquanto o avião voava assustadoramente perto dos prédios de apartamentos de Hong Kong. Os passageiros podiam literalmente ver pessoas dentro de suas casas, acenando para o avião. Era uma experiência surreal e intimidadora.
Os pilotos precisavam de uma concentração absoluta para executar a manobra perfeitamente, especialmente com os ventos fortes que frequentemente sopravam do mar. Kai Tak foi o teste final de habilidade para uma geração inteira de pilotos de jatos comerciais, e até hoje é lembrado como um ícone da era de ouro da aviação. E chegamos ao número 1. E se você prestou atenção, talvez não seja uma surpresa. Nós voltamos para o Nepal, para o aeroporto de Tenzing Hillary, em Lukla. Sim, ele apareceu na nossa lista antes, mas ele merece o primeiro lugar por ser, indiscutivelmente, o aeroporto mais perigoso do mundo em operação regular. Todos os fatores de risco que vimos em outros aeroportos parecem se concentrar aqui, em um coquetel mortal de desafios que testa os limites da pilotagem e da engenharia aeronáutica. Vamos recapitular e reforçar os perigos. A altitude elevada de quase 3.000 metros afeta drasticamente o desempenho do avião. A pista é absurdamente curta, com apenas 527 metros, e extremamente inclinada. Ela termina de um lado em uma parede de rocha e do outro em um abismo. Não há sistemas de navegação por instrumentos. Não há luzes na pista para operações noturnas. E o mais crítico de tudo, não há possibilidade de arremeter. Uma vez que a aproximação final começa, não há como voltar atrás. O que eleva Lukla ao topo do perigo é a combinação desses fatores com o clima mais imprevisível do planeta. Ventos violentos, neblina densa e nuvens baixas podem se formar em minutos, prendendo os aviões no vale ou forçando os pilotos a tomar decisões de vida ou morte em segundos. O histórico de acidentes em Lukla, infelizmente, é extenso, com várias ocorrências fatais ao longo dos anos. Pousar aqui não é apenas um procedimento. É um ato de coragem, precisão e, para muitos, um ato de fé. É a porta de entrada para o Everest, mas uma porta que exige um preço altíssimo em risco. E essa foi a nossa viagem pelos 10 aeroportos mais perigosos do mundo. De pistas em penhascos a aproximações entre prédios, vimos como a necessidade de conectar lugares remotos leva a engenharia e a pilotagem a níveis simplesmente inacreditáveis. Cada um desses lugares é um testemunho da habilidade e da coragem dos pilotos que enfrentam esses desafios todos os dias para levar pessoas aos seus destinos. É uma mistura de medo, admiração e um respeito profundo por esses profissionais. A aviação é, sem dúvida, uma das maiores conquistas da humanidade, mas esses aeroportos nos lembram que ela ainda é uma batalha constante contra a natureza. Depois de ver tudo isso, a pergunta que eu fiz no começo do vídeo volta com tudo. Agora me diz aí nos comentários com toda a sinceridade, em qual desses aeroportos você jamais, em hipótese alguma, pisaria? Eu confesso que o de Lukla me daria um calafrio na espinha. Quero muito saber a opinião de vocês. Qual foi o que mais te impressionou ou te deu mais medo? Vamos trocar essa ideia e ver quem são os mais corajosos e os mais cautelosos aqui do canal. E se você, assim como eu, curte esses vídeos sobre lugares extremos, engenharia no limite e histórias que dão um nó na garganta, não se esqueça de deixar o seu like, porque isso ajuda demais o nosso trabalho. E claro, se ainda não for inscrito, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas aventuras. Ah, e compartilha esse vídeo com aquele seu amigo ou amiga que adora uma boa dose de adrenalina e viagens insanas. Muito obrigado por assistir, pessoal, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!